Esta é a 5ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre um trabalho específico dentro da publicidade, o trabalho do atendimento. E para isso conversaremos com a Ana Clara Grana Costa, que é publicitária pela SPM, pós-graduada em Gestão de Negócios pela Universidade de Barcelona. É diretora de contas da UMAP BBDO. E o Cristiano Bock, que é bacharel em Administração de Empresas, diretor de atendimento da UMAP BBDO. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, com uma situação engraçada, a respeito do trabalho do profissional de atendimento. Lá em 1999 eu trabalhava na JWT, né, na J. Walter Thompson, na agência, e eu era estagiário e aí a gente ia ter uma reunião importante, né, com os gringos, e sempre que vem os gringos fica todo mundo, reunião importante, lá da época da Unilever, então era uma apresentação de uma campanha importantíssima e estava tudo organizado para entrar na sala, eu tinha 18, 19 anos, começando e organiza tudo, tem que ter o copo d'água, tem que estar cheio, a sala tem que estar com a janela fechada, o cliente tem que estacionar o carro no lugar certo. Tudo estava testado e aí quando, antigamente eram aqueles computadores de telas de tubo, quando começou a apresentação, puseram lá o PowerPoint, deram play na apresentação, a apresentação estava invertida. Então era para a apresentação sair na horizontal, a apresentação estava na vertical. Meu Deus, o cara está estacionando o carro, o que a gente vai fazer? Eu olhando de longe lá. Aí o meu chefe falou, tem que chamar o cara do CPD, como a gente vai fazer para inverter isso? As tecnologias há muitos anos atrás não eram tão avançadas quanto um botãozinho. E CPD, Centro de Processamento de Dados. Imagina, exatamente, imagina, não, vai chamar, todo mundo saiu correndo, eu levantei e falei, posso dar uma sugestão? Aí todo mundo, meu Deus, pode. Eu peguei o monitor e virei ele. E aí eu fui contratado, porque justamente assim, como resolve rápido um assunto e um grande problema, vira a tela, pronto, vamos embora. O cliente entrou e a apresentação foi ótima. Minha chefe me chamou depois e falou, você acabou de dar o exemplo prático da essência do atendimento. É resolver um assunto da forma criativa, rápida e eficaz. Você está contratado. Então, assim, foi lá que a gente começou a sentir um pouco, eu comecei a perceber um pouco do que era o atendimento em si. Que, na verdade, assim, garantir que tudo saia da melhor forma possível, garantir que todos os departamentos estejam integrados e que, no final das contas, a nossa cara, e porque a gente faz a frente com o cliente, é a que vai ser a cara da empresa e da agência. Então, da melhor forma possível, da forma criativa e fazendo acontecer, não importa o recurso. Então, isso foi uma passagem boa que me garantiu a entrada na profissão. Que ótimo. É quase que nem o pneu furado do Washington Oliveto, né? Quase parecido. Muito parecido, muito parecido. E aí ele vira publicitário. Exatamente. E você também tem? Na verdade, eu sou muito ruim de contar piadas, tá? Deixei com o Cris, que ele tem várias. Mas tem um vídeo no Porta dos Fundos que eu acho que ele é engraçado, assim, é um vídeo legal, que acho que todo mundo pode assistir, que chama Reunião de Agência. É uma diretora da Ambev que chega para uma reunião e ela chega para uma reunião na agência e ela vai cumprimentando todo mundo. A agência, quando você vai lá, tem muitas disciplinas, né? E o atendimento ele é responsável por fazer com que todas essas disciplinas realmente aconteçam para que a campanha esteja no ar. Então, acho que é um vídeo engraçado para todo mundo assistir. Na verdade, é uma piada, não é a realidade, mas tem alguma coisa ali que eu acho interessante. Então, vocês estão vendo aí embaixo o link que vocês podem acessar. Isso. Então, vocês já introduziram, né? O que faz um profissional de atendimento? Né? Posso dar um exemplo? Sim. Eu gosto de usar muito, fazer uma analogia com o maestro de uma orquestra. Porque o maestro em si, ele não tem... Se você for olhar de fora, ou quem não entende, né, uma orquestra, ele não tem nenhum instrumento que ele toca, né? Ele tem só a paletinha dele, sei lá como falar isso. Mas ele é responsável por fazer todas aquelas pessoas tocarem em harmonia para que a música seja entregue de uma forma certa. Então, quando o cliente passa um briefing para a gente, então, por exemplo... O presidente pediu, toquem a Sinfonia 1 de Beethoven, né? Pediu para o maestro vai fazer o que todo mundo toque. Se o maestro não estivesse ali naquela hora, o violoncelo ia começar num momento, o violino em outro, a flauta ia dar provavelmente não ia sair do jeito certo aquela música.
o maestro é super importante para aquilo lá acontecer. Então, é o nosso papel dentro de uma agência de publicidade. A gente tem que fazer a criação, a mídia, o planejamento, a produção, todo mundo funcionar no timing certo e entrar na hora certa, no momento certo, para que aquela campanha seja colocada no ar do jeito melhor possível, na expectativa do cliente. Então, o atendimento não é o que atende o cliente só. Não. Na verdade, também isso. Esse exemplo da Ana é interessante porque no final das contas, se tudo der certo, você vai ganhar o parabéns, entre aspas, do cliente e a campanha vai pro ar. Se tudo der errado, você que vai ouvir. Por quê? A gente usa muito isso. A profissão foi evoluindo muito e essa juventude de hoje, de meios digitais e tudo mais. Então, falta muito a gente explicar essa descrição do cargo. Então, a gente faz muito esse exercício de fazer a descrição do cargo. O caso do maestro é isso. Ele talvez toque um instrumento, mas ele não precisa. Se ele toca um instrumento, é melhor, porque ele entende melhor. Então, por exemplo, eu tenho uma característica, a Ana tem uma característica até parecida, de ter um pouco da criatividade aportada no dia a dia. Então, assim, se eu dou uma ideia, é ótimo. Atendimento também pode dar ideia. A gente brinca que tem atendimento criativo, mídia criativo, criativo, planejamento criativo. Tem criativo que não é criativo. Então, assim, isso é importante porque a ideia vem em primeiro lugar e a ideia é parte do entendimento do negócio. Então, quando o atendimento está envolvido no negócio e a gente está dentro dos nossos... negócio do cliente. Exatamente. A gente está dentro do negócio do nosso cliente e está vivendo o dia a dia. Eu, por exemplo, trabalho com a Volkswagen. Então, eu tenho que entender da indústria automobilística, eu tenho que entender dos desafios de mobilidade que estão surgindo, de todas as necessidades deles, entender da parte política da empresa, porque cada empresa tem uma característica diferente, trazer isso para dentro da agência, traduzir da melhor forma possível e mostrar que, às vezes, uma ideia que parece genial, talvez não seja tão boa para o cliente naquele momento, naquela necessidade, mas que a gente pode fazer ela de uma forma X, Y e ser efetivamente o maestro dessa história. Então, assim, saber fazer a coisa do jeito certo, na hora certa e administrar essas demandas, o criativo quer colocar o trabalho dele no ar, ou o cliente quer que tenha sucesso em vendas e quer que a coisa aconteça. Juntar isso é sempre um dever do atendimento e ter a temperatura, medir a temperatura do cliente, o timing do cliente e as demandas da agência. Então, lá antigamente existia muitos anos atrás, era a coisa do atendimento é o cliente na agência. O atendimento é o que carrega as demandas do cliente e leva para a agência e vice-versa. É mais ou menos isso, na verdade. Porque assim, se a gente só for o representante do cliente, a gente também não aporta a criatividade que a agência faz e a comunicação criativa faz vender mais. Se a agência não fosse importante, todo cliente teria uma agência dentro das empresas e departamentos de criação e não precisaria da agência. Claro. Então, assim, medir a temperatura do quanto desafio, quanto que dá para dar um passo à frente e dar a segurança para o cliente que ele está fazendo a coisa certa, é uma responsabilidade do atendimento e o maestro, no final das contas, é o que é cumprimentado no final e se a orquestra sai desafinada, as pessoas vão olhar e vão falar, esse maestro não está com nada. Então, o atendimento ele tem que entender tanto do cliente quanto da agência. Super. Sim, super. Ele tem que entender de todas as áreas, então ele não é especialista exatamente em nenhuma delas, é porque somos curiosos, então um bom atendimento sabe de mídia, de planos e planejamentos e afins, é criativo, mas não obrigatoriamente precisa, mas ele tem que saber demandar e cobrar e tudo mais. E tem que entender o que o cliente precisa e o briefing do cliente muito bem. Então, essa temperatura do cliente, de saber o negócio profundamente. Eu atendo Ambev. Eu tenho que saber tudo de cerveja. Tenho que beber todas as cervejas, né? Não que seja ruim, mas você tem que entender muito daquilo para que você possa trazer para a agência e da agência para o cliente também. Então, você tem um atendimento especializado em um cliente, ou em alguns clientes, dependendo do tamanho. Sim, dependendo do tamanho. Quer dizer, não é um atendimento geral da... Não é atendimento geral. Então, isso os clientes acabam exigindo isso. Eu acho que o atendimento é o que menos tem que rodar dentro da agência. Acho que essa rotação de jobs e de clientes pode acontecer com a criação, pode acontecer com o planejamento, pode acontecer com a mídia. Com o atendimento sempre é mais difícil. Primeiro pela relação que você acaba desenvolvendo com a pessoa, a relação de confiança e o planejamento a médio e longo prazo. Então, assim, a gente tem que também entender com o cliente o que ele precisa. O histórico é muito importante. Então, assim, os movimentos, depende da indústria, né? A indústria de cerveja, os movimentos muitas vezes são mais rápidos. A indústria automobilística, os movimentos, às vezes, os ciclos são mais lentos. E
a necessidade do cliente de ter alguém defendendo os interesses dele e principalmente entendendo com profundidade a categoria é muito importante. Então a gente trabalha com o carro, então a gente no fim de semana vai e visita a concessionária do concorrente, a gente faz test drive nos outros carros, a gente viaja o Brasil para entender como é que está a relação de vendas, como o vendedor está tratando o cliente, como funciona quando você quer comprar um carro, uma pesquisa online versus o dia a dia na própria concessionária. Então, a Ambev faz muito isso, a Ana com certeza roda o Brasil aí para entender como vender a cerveja. Então, assim, o atendimento acaba tendo a experiência do dia a dia justamente por quê? Porque os criativos e muitas vezes estão, primeiro, fazendo jobs diferentes. Então, hoje é cerveja, amanhã a criação não tem essa... Eles não são segmentados, a não ser que seja uma exigência do cliente. Mas a criação, ela pode pegar qualquer trabalho de qualquer cliente dentro da agência. Entendo. E o atendimento não, por conta disso que o Cris acabou de falar. O atendimento precisa se especializar. Então, de repente, eu tenho 2, 3 contas. Eu atendo Ambev, PepsiCo e Garimadis. O Cris, como Volkswagen é muito grande, é só Volkswagen. Mas, assim, um atendimento, um diretor de contas, não atende mais do que 2, 3 contas, porque ele tem que se especializar naquele negócio. E aí, as outras áreas da agência, algumas outras, podem atender todos os clientes, mas o atendimento é esse que é parceiro do cliente, que tem o pulso, que sabe as necessidades e tem essa relação de confiança. Então, imagina se você atender os, 50 clientes da agência, você não consegue, né, dar atenção e fazer a pesquisa de mercado que é necessária. Então, uma agência de publicidade tem vários profissionais de atendimento. Tem vários profissionais de atendimento, né? Tem áreas, tem profissionais... Dependendo do tamanho da conta, é exatamente. Isso? O tamanho da conta é grana. O tamanho da conta normalmente, às vezes é grana, às vezes é política. Então, às vezes tem contas que têm muito pouco investimento, mas elas são importantes por algum motivo. Sei. Então, às vezes é uma pra conta... agência. Exatamente. Às vezes é uma conta que dá visibilidade criativa para a agência, às vezes é uma conta política porque precisa cuidar, porque o cara é acionista de outra maior, ou porque tem um objetivo lá na frente que você tem que buscar, então você tem que cuidar dela de uma certa forma. Às vezes é filantrópico, então às vezes tem contas que dão muito trabalho, mas que são filantropia, e isso é importante para ajudar e muitas vezes para dar visibilidade também criativa, porque normalmente a conta filantrópica te dá um pouco mais de liberdade, né? Tem uma troca de eu te ajudo às suas necessidades, você me ajuda a mostrar a minha criatividade para o mercado. E, na verdade, a criatividade é o essencial da história toda. Então, o atendimento, uma outra comparação importante que a gente sempre faz e que mostra um pouco do atendimento é o garçom do restaurante. Então, assim, se eu for um ótimo garçom e eu for buscar comida e ela estiver fria, ruim, dura, mal passada, ou alguma coisa que não agrade o cliente, eu não seguro a onda sozinho. Então, assim, o atendimento tem que ter uma estrutura e garantir que o ambiente esteja bacana, que o clima todo esteja legal, mas no final das contas a comida é o que importa. Então, o ambiente criativo, o cliente quer ver a campanha dele fazer sucesso, quer ver o produto dele ser vendido. O insight é essencial e a entrega criativa é muito importante. Então, assim, não adianta nada eu ser um cara super legal e antigamente tinha essa coisa, a série Mad Men mostra muito o atendimento das décadas de 60 e 70, que é justamente o atendimento que vai com o cliente tomar uísque e que faz o que o cliente quiser em prol do dinheiro de volta. Era muito pautado só no relacionamento e só nessa parte, que hoje mudou muito. Hoje a coisa mudou completamente, primeiro porque a digitalização das coisas e os outros players e os concorrentes fizeram com que as agências tivessem também que se ressignificar. Então, hoje você tem um Facebook, você tem um YouTube, você tem um Google, você tem todos eles entregando soluções criativas para o cliente. Antigamente, o cliente ficava feliz em ir para a agência porque era um ambiente moderno e dinâmico, e hoje em dia ele quer ir no Google, porque o Google é a nova agência, mas o Google não faz nada sozinho. O Facebook não faz nada sozinho, porque tem uma coisa de e-mail e tem uma coisa de mensagem. Então, não adianta nada eu ter o e-mail super bacana se eu não tenho a mensagem. E a mensagem quem traz é a agência e é a criação da agência. Então, a UMAP é vista como uma agência das mais criativas do mundo, justamente porque ela foca um atendimento de longo prazo, ou seja, a gente tem contas de a Volkswagen está na UMAP há 60 anos. Então, assim, são contas, são relações a longo prazo e a criatividade é a essência de tudo. Então, assim, nós brigamos pela criatividade. A agência que fala não para o cliente e o atendimento tem que ter esse papel, esse pulso firme,
em prol de uma coisa melhor. Então, assim, não vai fazer isso porque não é bom para o seu negócio. Por mais que seja bom para o meu negócio, que vai faturar, porque publicidade boa e publicidade ruim custa a mesma coisa. A gente tem que ser responsável por botar coisa boa na rua, porque a gente, na faculdade, a gente aprende que a publicidade boa vende produto. E atendimento é uma coisa só da agência grande? Não. Ou agências pequenas também têm esse profissional? Todas as agências têm esse profissional. Às vezes, o atendimento acumula algumas funções em agências menores. É o atendimento e planejamento ao mesmo tempo. Às vezes ele acumula funções de ter algum papel de estratégia digital ao mesmo tempo. Mas o atendimento é sempre necessário porque é o filtro. O cliente não pode, se ele brifar direto a criação está lá no meio dos pensamentos, planejamento, né, estão se aprofundando em alguma coisa. Se o cliente chegar com uma demanda nova, e precisa de um filtro, né? Essa demanda faz sentido. Quando a gente recebe um briefing do cliente, a gente tem muito esse papel de analisar. É uma solicitação de uma demanda. Exatamente. É isso. Uma explicação de uma demanda. Quando o cliente, você não tem uma relação tão próxima com o cliente, tão de confiança, às vezes você fica esperando um briefing, tá? Mas muitas vezes a gente, como já atende os clientes há muito tempo, a gente já sabe qual que é a demanda. Eu já sei que carnaval tá aí, eu preciso fazer uma campanha de carnaval. Eu nem fico muito esperando o briefing chegar. A gente não espera, mas a gente tem sempre uma reunião de alinhamento de expectativas com o cliente. Esse ano você quer ir mais para lá, você quer ir mais para cá. Então, o briefing, em alguns momentos, ele é um papel formal, ele é uma formalização, né, que vem por e-mail. Existe sempre uma reunião de briefing com a agência, mas muitas vezes isso já está tão na roda, essa relação já é tão próxima que você não precisa mais desse briefing. Mas quando ele chega para a gente, o atendimento tem essa função de olhar, validar, conversar com o cliente, realmente alinhar as expectativas. A gente vai por aqui, isso é o melhor para o seu negócio? Você vai atingir seus objetivos de vendas ou de construção de marca, ou o que seja? Depois que toda essa conversa aconteceu, está todo mundo seguro de que é isso que a gente vai ter que fazer, a criação começa a desenvolver o trabalho. E aí é que a gente começa o nosso trabalho interno, com a criação, com o planejamento, mídia e todas as outras áreas para fazer o todo acontecer. E o digital, que eu acho que é o que o Cris estava falando, o digital entrando... Hoje em dia não tem mais divisão, o que é uma campanha digital, o que é uma campanha offline, não existe mais isso, né? Então o atendimento também tem que fazer com que todas as áreas estejam integradas quando esse briefing chega. Vamos pegar agora o lado da escolha. Meus orientandos, quando penso em publicidade, penso em criação. Eu quero fazer aquela peça publicitária. Também. Antes era na televisão, agora provavelmente nas mídias de relacionamento, na internet. Como é que uma pessoa chega no atendimento a partir? Depois vamos pegar a especificidade de vocês dois, né? Como eu cheguei? Como é que é isso? Quando eu estava na faculdade, também queria ir para a parte da criação. Entrei na publicidade porque eu queria ser criativa, queria trabalhar com isso. Você cresce ouvindo, você é super criativa, devia trabalhar com alguma coisa. E aí você fica, nossa, sou criativa. Aí você entra na faculdade, você começa a aprender um pouco do mercado. O meu primeiro estágio foi em criação. Eu era uma house pequenininha, de uma IASES, de uma escola de línguas, de idiomas, e aí eu fazia tudo lá, de criação. Eu percebi com 6 meses que não era a minha área. Eu gostava de falar com as pessoas, eu gostava desse relacionamento. E aí eu comecei a procurar áreas dentro de uma agência, porque sempre quis trabalhar em agência. E falei, criação não é para mim. Comecei a olhar, e aí pintou uma oportunidade de uma pessoa de uma amiga minha que trabalhava na Nestlé com a Publicis. E falou, olha, tem uma vaga na Publicis, você quer trabalhar em agência? Tem uma vaga no atendimento. Aí eu fui me aprofundar. E acabei gostando, sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito da dinâmica de não ter uma rotina, o atendimento não tem rotina. Se eu sair daqui, alguém me ligar e falar, vem para uma reunião aqui na PepsiCo, eu vou. Então, isso acontece, muita gente não tem O dia a dia é dinâmico e cada job, a gente brinca que o atendimento tem uma coisa é quase uma gincana. É quase uma gincana. O assunto agora é carnaval. Aí tem carnaval. Agora o assunto é Réveillon. Agora o assunto é lançar um carro novo. Então tem Quem gosta desse dinamismo, dessa agilidade, um ritmo de vida acelerado, vai gostar. E o atendimento, acho que uma das coisas principais é gostar de gente, é gostar de ter contato com pessoa, de contar história, de falar. Então assim, você precisa ser organizado. E você precisa gostar de se relacionar com pessoas, porque no final das contas, numa conversa informal ou em um assunto, você pesca um insight, você pesca uma necessidade e transforma isso numa campanha, numa ideia que gera receita para a agência e que gera resultado para o cliente. Esse início da profissão é engraçado porque você falou do Washington Oliveto e eu, quando eu estava decidindo que faculdade que eu ia fazer, se era publicidade ou administração, por coincidência eu fui na festa de 10 anos do Corinthians, que foi organizada, era um amigo meu que
que conseguiu esse ingresso e ele era dono do laboratório catarinense que o Washington Oliveto atendia eles. E aí ele me apresentou, pô, esse aqui é o Oliveto, oh, parabéns, ele é corintiano também, então ele estava lá super corintiano. E aí eu falei, olha, em 7 segundos que eu tive de contato com ele, eu falei, publicidade ou administração, o que você acha? Ele falou, sem sombra de dúvida, administração, porque você precisa ser um gestor. A publicidade vai andar para o negócio cada vez mais. Se você for um gestor, esse vai ser seu diferencial lá na frente. Por mais que você queira ser criativo, por mais que você queira ser do planejamento, da mídia, gerir um negócio é a essência da publicidade e os clientes valorizam esse tipo de coisa. Pensa no negócio e aporta criatividade. E hoje em dia é muito isso, assim, o cliente confia muito na gente justamente porque a gente representa ele lá dentro, mas a gente não está dentro da cultura dele. Então, assim, ele ouvir uma coisa de fora, uma opinião, respirar um pouco desse assunto, grandes casos e grandes sucessos de publicidade, com certeza vieram de um atrito positivo entre o cliente e a agência e de uma confiança no cliente, de uma coisa que a agência está propondo e está propondo com propriedade. Às vezes a gente erra, mas assim, a agência boa e criativa aprende com os erros e tenta acertar mais do que errar. Claro. E a confiança nesse trabalho, e aí um pouco de... Eu também adoraria ser criativo. Ser criativo na essência de criação é ótimo, mas um criativo, uma dupla de criação hoje em dia, como são divididas as agências, a maioria das agências, tem um diretor de arte que tem que saber desenhar, tem que ter noção, tem que desenhar no sentido de... Expressar uma ideia. Expressar uma ideia. E tem um redator. E tem que ter um redator. Né? O redator, talvez para atendimento, seja um pouco mais uma coisa que faça sentido. Mas no final das contas, nas agências mais criativas do mundo, quando a gente olha a ideia e da onde veio essa ideia, que é o insight, né? Que é o cara olha aquela linhazinha que você explica em 2 palavras e que normalmente a gente brinca que quando a ideia é boa, você fica com raiva dela de não ter tido ela antes, porque ela é tão simples, você fala, cara, como eu não tive essa ideia? Você começa a perceber que talvez você seja um profissional criativo, mas que as suas fortalezas são organização, liderança e que talvez o criativo não tenha nada disso, mas ele é o cara do insight. Então assim, dá para conviver bem e o melhor de cada um, chega uma hora que quando você amadurece, você começa a perceber. Não dá para ser jogador de futebol da seleção brasileira começando a jogar com 30 anos de idade. E o Neymar, ele pode treinar a vida inteira, mas com 8 anos de idade ele já era o Neymar. E se você quiser fazer, talvez você vai se esforçar muito, você vai ser um profissional médio, mas você não vai ser o Neymar. Então, assim, com o amadurecimento, você começa a perceber que cada um tem o seu lugar e que a criatividade nas outras áreas sempre vai valer a pena. Então o atendimento também, não tem todos só não. que serve os outros, todos são burocráticos, é isso que vocês estão falando. Em algumas agências, sim. Em algumas agências o atendimento é muito mal interpretado, ou ele é interpretado de uma forma muito errada, porque tem bons atendimentos ou não. É um leva a pasta para o cliente e traz o problema de volta. Isso existe. Mas em agências mais consolidadas ou agências mais exigentes, como é o caso da UMAP, o seu papel realmente é muito importante e transita entre ser criativo e ser um bom atendimento e tudo mais. Mas você perguntou como as pessoas podem ingressar também, né, no atendimento. É muito analisando o perfil e aí mandando currículo para as agências, para as pessoas conhecidas, falando com o RH de cada uma das agências. E sendo curioso, né? Porque a gente tem casos de proativo, pessoas que querem ser atendidas. Quer dizer, mas você não precisa ter uma formação específica. Quer dizer, idealmente, você deveria ser publicitário, jornalista, administrador, algo do tipo, né? Mas dá para ser arquiteto atendimento, dá para ser... não é normal, né? Não é comum. Exato. Porque hoje você está pensando, quer dizer, é o caminho descoberto. Para você chegar na administração e descobrir isso é mais difícil do que você faz, né? Se você fizer um curso de publicidade que deve colocar isso em questão. Mas pensando por um outro lado... Eu às vezes dou um exemplo, quando o meu gerente do banco me liga, eu falo, ele está sendo atendimento. Por quê? Porque ele tem um produto para vender, que está sendo desenvolvido pela área de criação do banco, e eu sou o cliente dele, e ele tem que me vender da melhor forma possível o produto. Ele está fazendo o papel do atendimento. Então, assim... Não publicitário, mas é um atendimento. Então, todo mundo que precisa vender alguma coisa para alguém, de uma parte de que a mão de obra não sai necessariamente dele, a matéria-prima seja outra, e ele precisa acreditar naquele produto e passar para frente, ele é um atendimento. No final das contas, eu vi que a Ana Clara fez publicidade, mas depois fez uma pós em gestão de negócios, gestão empresarial. De administração. Sim, né? exatamente por isso, porque se você sentar para conversar com o vice-presidente de marketing de qualquer empresa e você não conseguir falar sobre
negócio, sobre números, sobre toda uma visão de Economia, segmento, economia, né? Exato. você está fora, você não é um bom atendimento. Então, é isso, tem que ser criativo, mas tem que transitar, você tem que saber do negócio. Isso é um ponto forte, que as nossas apresentações, quando a gente apresenta as campanhas para o cliente, elas ganham muito mais credibilidade quando a gente faz um recap estratégico mostrando o cenário macroeconômico, os desafios da própria categoria do segmento e aí a solução para isso. Sim. Ideia pela ideia, ela é mais frágil de ser derrubada. Quando ela está embasada com dados de consumidor, quando ela está embasada com um cenário macroeconômico, com timing certo e com um dinheiro que você saiba que pode ser conseguido àquela hora do cliente, porque produções também não são baratas, a coisa funciona. Então a gente brinca que o atendimento tem que ser on time, on budget e on quality. Então assim, qualidade, dinheiro e no prazo correto. Não adianta tentar fazer uma coisa maravilhosa para a semana que vem que demora um ano para produzir, porque é um atendimento que você levou para frente, você é responsável pelo que você levou para o cliente. Se não dá para fazer ou se está fora da expectativa, a responsabilidade é sua. Então assim, tem muito essa questão de buscar daqui, levar para lá e ser responsável pelo processo como um todo. E agora, para encerrar, né? Tem emprego? Eu acho que é uma área que tem muito emprego para quem é muito bom. Eu vejo muitas pessoas falando, meu sobrinho se formou em publicidade e não conseguiu entrar na área. Existe sim algumas faculdades que são mais, que já, né, a gente sabe, já deixam os alunos num patamar acima. E a gente tenta, quando vai contratar, eu vou procurar estagiários, eu procuro de todas as faculdades, mas, querendo ou não, às vezes algumas pessoas chegam mais preparadas já, Claro. sim, mas tem muito mercado, tem muitas agências por aí. E se não é numa agência de propaganda grande como a nossa, que vai colocar filme no ar e tal, mas tem agências BTLs, tem agências digitais, tem consultorias, tem trabalho no atendimento. O atendimento é muito vasto. A questão é, quem está afim nunca vai faltar emprego. Então a gente brinca que é melhor eu contratar um profissional que eu tenha que frear do que uma pessoa que eu tenho que empurrar. Então assim, tem que incomodar, tem que ser afim e tem que ser enxerido, tem que fazer mais do que estão pedindo. Porque essa pessoa vai ser a pessoa que você sempre vai precisar do seu lado. Se Muito tiver bem, tem que sentado- virar a televisão de lado. Tem que virar a televisão de lado. Se ficar sentado esperando o TI chegar para tomar a solução, não vai ter emprego. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.